É melhor. Queridos irmãos, bom dia. Estamos encerrando mais uma etapa de nossos estudos e vamos presentear a todos com uma peça baseada no livro Chico, Menino Aluado, de Adas Reis. Então, vamos viajar no tempo. Pense que estamos no ano de 1922, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas. Exatamente quando Chico estava com 12 anos e no 4º ano primário. Agora pense que estamos dentro da sala de aula da professora Rosália. Criança, dia 7 de setembro desse ano, o Brasil comemorará o centenário da independência e o governo do estado vai dar vários prêmios para as melhores em redação. Então peguem uma folha, lápis e borracha e comecem a escrever. Professora, qual é o tema? O tema é o centenário da independência. Saibam que na escola, Chico tinha fama de esquisito. Na hora do recreio, era um verdadeiro inferno. Alguns alunos graúdos e sem caráter apareciam para torturá-lo com suas brincadeiras idiotas e grosseiras. Além disso, as crianças viviam provocando o pobre Chico. Chico maluco, Chico maluco. Chico aluado. Chico nunca teve um amigo na escola, sempre sentava sozinho nas cadeiras duplas num canto da sala. Mas naquele dia do concurso, ele olhou para o lado e... Ai, que susto, quem é o senhor? Francisco, escreva que eu vou te falar. Como assim? Eu estou aqui para ditar o que será escrever. Como assim? Eu quero escrever usando minhas ideias. Francisco, apenas escreva que eu vou ditar. Mas como poderia concorrer o texto de outra pessoa e assinar meu nome? Que falação é essa, Chico? Chico não teve um amigo na escola, sempre sentava sozinho. Ixi, Chico não sabia o que fazer. Se ele falasse fantasma, todo mundo ia rir novamente dele. Mas não tinha como ficar calado, pois toda a sala estava olhando para ele. Então ele tomou a decisão certa. Professora, posso me aproximar? Fala, Chico, o que está acontecendo? É que seu senhor de idade, num terno claro de linho, muito bem vestido, sentado do meu lado. Como assim? Acho que a senhora não poderá vê-lo, mas te garanto que ele está lá. Fazendo o quê? Ele está me ditando frases inteiras para eu colocar na redação. Não se preocupe, Chico. O que você está ouvindo é a voz de seu próprio pensamento. Ecoando dentro da sua cabeça, volte para o seu lugar e termine a redação. Mas, professora, a minha dúvida é como vou assinar algo que não fui eu quem escrevi. Apenas se sensionar e escrever o melhor texto que puder. Tá bom. Tá bom. Então escreva. O Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser tratado da coroa portuguesa. Como pode este menino escrever automaticamente? Sem fazer qualquer pausa. Ui, treme. Vou até ele. Pode deixar, eu tenho o microfone. Não tem. Chico! Ai, que susto, professora. Já escreveu uma página inteira. Sem nenhum erro de português. Mistério. Depois de algumas semanas, finalmente saiu o resultado do concurso. E só para variar, o coitado do Chico nem pôde cantar vitória, porque algum espírito de porco espalhou pela escola o boato que ele tinha copiado o trecho de algum livro.
A sala estava uma completa confusão. Quando o Rosário entrou na sala de aula, já encontrou a confusão armada. Metade defendeu Chico, a outra metade tinha colocado ele na parede, aptos por malhar um Judas. O que é isso? Todo mundo sentado agora! Eu gostaria de parabenizar o Chico. Ele recebeu uma menção honrosa e ganhou o prêmio. Chico, agora faça um discurso para a sala. Então, professora, eu estava tentando explicar que eu escrevi o texto sim, mas na verdade acho que também não escrevi. Como isso é possível? Você escreveu ou copiou o texto? Juro pela minha mãe mortinha que fui eu que escrevi, mas tinha um senhor me ditando. Se é verdade isso, peça para ele explicar novamente o texto sobre o tema areia. Surgiu uma gargalhada geral. Enquanto a turma ria para fazer de Chico, ele tentava sair da nova encrenca em que se metera por fazer mau uso de sua boca grande. Bem que sua mãezinha tantas vezes o avisara para ficar de boca fechada. Nesta hora de quase desespero, enquanto Chico andava em direção ao quadro negro, ele elevou seu pensamento fervorosamente e praticamente implorou. Por pena do garoto, o fantasma decidiu quebrar o galho. Vai, Chico, você não gostar mais do mico que você vai pagar hoje. Meus filhos, ninguém escaneça da criação. O ovo de areia é quase nada, mas parece uma estrela, pequenina refletindo ao sol. Pronto, vamos esquecer esse episódio e não vamos mais falar sobre